dinâmica do rapport é o contrário. Primeiro, você ganha, o seu filho ganha o que precisa, para depois você fazer o que você quer. Depois é que ele vai fazer o que você quer. Então, assim, depois que você está conectado, né, aquilo que você quer que a criança faça, vem almoçar, vai tomar banho, né, vamos sair, fica muito mais fácil a obediência, né? Primeiro se conectar. E por que o rapport ele é um atalho para essa obediência, né? Porque só falar que a gente tem que se colocar no lugar das crianças não ajuda, né? A gente tenta e não consegue, né? Porque a gente está desconectado, né, na maioria das vezes, está desconectado com a criança. Então, a gente não lembra nem de quando a gente era criança. A gente não lembra nem de quando a gente era criança. Então, como que a gente vai se conectar com a criança, né? E a gente passa a vida inteira, né, aprendendo que a criança tem que obedecer, que a criança tem que ceder. E quando, na verdade, nós não estamos numa relação de quem ganha e quem perde, né? Nós não estamos numa relação do que se eu fizer alguma coisa que a criança quer, eu perdi. E nem na relação de que se ela fizer o que eu quero, eu ganhei. Não é assim, né? Então, utilizar o rapport, né, é ganhar os dois. Ganhar a criança e ganha a mãe, né? Ganha o pai, ganha o adulto, né? Ganhar a criança e o adulto. Então, agora eu vou dar um exemplo de algumas pessoas, né, que eu ensinei a técnica e o que elas me contaram depois que elas usaram essa técnica. Então, era a Isabela, né, ela precisava que o filho fosse comer, né, ela precisava que o filho fosse comer e ele estava brincando de carrinho, né, na sala e todo dia era uma luta para ele comer, porque era a hora que ele sempre pegava alguma coisa para brincar e tudo. E o que ela fazia, né? Era uma luta. E aí, de onde ela estava, ela gritava e chamava ele. Gritava e chamava ele, né? Então, vem comer, né? E deixa esse carrinho aí, depois você brinca mais. E o resultado era, não vou. E aí era briga, era estresse, era cansaço, era frustração, era culpa. E aí ela começou a usar a técnica, né? E nessa técnica, né, ela me contou o seguinte, né, que ela tinha aprendido essa técnica, né, e que ela primeiro, o que ela fazia? Ela parava o que ela estava fazendo, ia lá onde o filho estava, observava o que ele estava fazendo, sem interromper, e antes de interromper, ela ficava lá e brincava 1 a 2 minutinhos com ele, naquilo que ele estava brincando, que no caso era o carrinho. Mas aqui não importa, né, se é o carrinho, se é a bola, se é o livro, se é qualquer coisa, não importa, né? Se é um desenho que ele está assistindo. Então, desde que você se conecte com a criança, não importa o que ele está fazendo. Primeiro, você dá o que ele quer, que é brincar, né? Ele está ali, se ele está brincando, se ele está concentrado, faça um pouco a atividade que ele está fazendo, né? E aí, então, ela brincou um pouquinho, e aí ela convidou ele, né? Agora vamos almoçar? Agora vamos almoçar? E aí ela disse assim pra ele, quando o carrinho chegar lá na cozinha, a gente leva pro estacionamento e a gente faz igual a gente fazia quando a gente saía pra almoçar no restaurante. A gente não vai de carro e não deixa o carro lá estacionado? Então, vamos levar o nosso carrinho pro estacionamento? A gente leva o carrinho pro estacionamento e aí a gente pode almoçar. E aí pronto. Adivinha, gente? Funcionou. Primeiro ela se conectou com ele, para depois ela pedir o que ela queria.